que ele confessa que ele mentia em nome de Deus. Se é justamente em 1 Coríntios 15, versículo 9, que ele diz: efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Se é justamente no outro livro dele, em Gálatas 1, versículo 7, que ele confessa que efetivamente, se mesmo que viesse um anjo do céu com um outro evangelho diferente do de Cristo, seja anátema. Então tem 3 passagens nos livros de Paulo em que ele confessa sua condição de falso profeta. E se ele não tivesse escrito esses livros, todo mundo ia pensar que ele era um emissário de Deus. Podiam pensar até que ele era meu seguidor, meu discípulo. Enquanto que essa confissão dele, que é pública e notória, é a base para os que raciocinam, para os seres raciocinantes, se escapar de ser mais um iludido seguidor do primeiro falso profeta. Tenham minha paz. Próxima pergunta. Louzuti. Boa noite a todos. Gostaria de saber quem foi o genitor de Adão e Eva? Interessante, né? Eu já falei várias vezes, mas talvez não tenha sido compreendido. O genitor de Adão foi um macaco que ainda tinha cauda. Que eu que vos falo, ninguém é obrigado a crer, sou o primeiro macaco que veio sem rabo, sem cauda. Então, obviamente, que o genitor do Adão que vos fala, eu sei que tem muita gente que se choca, porque as trevas da ignorância ainda perduram sobre muitas cabeças. Quando eu falo que eu fui o primeiro macaco que veio sem rabo, sem cauda. Ah, não pode ser, porque envolve até racismo, sabe? Tem gente que associa macaco com cor negra, entende? É racismo. Na Argentina eles têm o costume de chamar os brasileiros de macacos, entende? Eu vi pessoalmente. Mas não tem nada a ver. O primeiro macaco, digamos que eu sou um macaco albino, pronto, o primeiro macaco que veio sem rabo. Mas que todos nós, todos os seres raciocinantes, eretos, oriundam do macaco. Os quadrúpedes oriundam dos quadrúpedes. Claro, os seres raciocinantes, os seres eretos, são filhos de macaco. E eu sou o primeiro que vim sem rabo, quer dizer, sem cauda. Ninguém é obrigado a crer, mas tem que ser sincero, franco, direto. E abomino fantasias, abomino hipocrisia. Milhares de anos de mentiras, de enganos, de contradições, milhares de anos de conspirações contra a verdade, milhares de anos que os livres pensadores foram cerceados. Eu estou aqui para falar a verdade. Se doer, dói, porque para fazer uma fissura no invólucro da ignorância, dói, sangra. Mas eu estou aqui para isso, eu vim ao mundo para isso, para romper o nefasto invólucro da ignorância. Quem tem ouvidos, ouve. Quem tem olhos, veja. Eu sou direto, eu sou cristalino, eu sou transparente. Não tenho nada, nenhum compromisso com a hipocrisia. O mundo é sim dos hipócritas, mas só que eu não sou deste mundo. Eu voltei a este mundo só para falar a verdade, doa a quem doer. E como a verdade, já disseram alguns filósofos, é uma fera perigosa que ninguém gosta de ver à solta, pois por isso que eu estou aqui na casa do meu pai falando a verdade. Mas falando solto sim, porque eu estou na net, estou falando na web, para quem quiser ouvir. Tenham todos a minha paz. Pergunta agora de Douglas. Rabi, como foi o episódio da transformação de água em vinho? Bem, Douglas, veja bem, isso está tão batido, né? É uma coisa que está tão gasta, mas não custa falar de novo. Aliás, para falar disso, eu vou lembrar da delegacia de polícia de Copacabana, quando o Dr. Fontinelli estava me interrogando, e um colega dele chegou com um copo de vinho e disse assim, um copo de água, e disse assim, quero que transformes esta água em vinho.
Se eu não quero transformar, eu não quero beber vinho agora. Agora não é hora de beber vinho, mas eu quero, ele disse. Está bem, eu disse. Transformarei água em vinho tantas e quantas vezes meu pai mandar, e nunca quando um pecador como tu, disse. Ele só dá uma risada e foi embora. Mas acontece o seguinte, aí é que está, que transformar água em vinho, Douglas, foi quando o Senhor fez com que todos que estivessem presentes, ao beber água, sentissem o sabor do vinho. O Senhor facultou isto. Podia se chamar agora, claro que alguém pode qualificar isso de fenômeno hipnótico. Pode ser, podem falar o que quiserem. Mas foi que, naquela hora, a água passou a ter sabor de vinho e os olhos viram o sangue no copo. O vinho colorido. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser crer, creia. Mas este foi o... Assim como também, muitas vezes, alguém pode estar... Já aconteceu muitas vezes, de eu estar falando numa praça pública, ou numa universidade, ou numa televisão, e esquecer do tempo de comer, de beber, o tempo passa e vai, porque quando se trata das coisas do Senhor, quando se fala das coisas do Senhor, até o tempo para, até o relógio é inútil. Né? Aqui tem o Cuco que de vez em quando me avisa, tá, deu o horário de encerrar nosso colóquio, mas se não fosse ele, a gente ia noite adentro, como um dia ainda faremos. Senhor, tem pessoas que interpretam essa passagem como uma metáfora para dizer que o Senhor transforma a natureza das pessoas. Sim, o Senhor transforma também serve para isso, porque na verdade a Bíblia é repleta de metáforas, fábulas, lendas. Então, efetivamente, mas neste caso, eu sei que tem pessoas que interpretam como uma metáfora que transforma a vida das pessoas, mas nesse caso aí foi um fenômeno que aconteceu. Porque eram sinais que haveriam de acontecer para que, e mesmo diante desses sinais todos, ainda assim a Maria pensou que estava louco. Podem ler na Bíblia lá onde ela disse mais tarde que deveriam me deter porque eu estava louco. É claro que estou falando isso aqui agora, tem umas pessoas, mas não pode ser que Maria disse que o Cristo, Filho de Deus, era louco. Pode ter alguém que pense isso agora. Então eu vou dizer para o meu discípulo verificar o versículo bíblico, para na sequência dizer o versículo e capítulo, para conferirem onde disseram que eu estava louco. Pode ir para outra pergunta. Márcio Stock. Rabi, o que o senhor acha das palmadas nas crianças? Corrige ou, segundo os psicólogos, traumatiza? Uma genitora, uma mãe, nunca pode nem deve corrigir, disciplinar o filho com ódio, com raiva, no momento de raiva, ou com raiva. Ela deve estar preparada para disciplinar o filho ou a filha por amor, com amor. E então a disciplina é necessária, sim. É necessário que a mãe, a genitora, discipline a filha ou filho, não com raiva, e sim com e por amor, para que não seja disciplinar mais tarde na polícia, no presídio. Porque a mãe que disciplina o filho não precisa visitar na prisão, não precisa levar cigarro para ele lá na prisão. Agora, aquela que não disciplina o filho a contento, ela depois tem que ficar na fila lá esperando para entrar na prisão e levar cigarro, levar comida para o filho na prisão. Então é melhor que ela leve em conta os preceitos bíblicos, que nesse caso são ortodoxos, e ensine sim de forma conveniente ao filho ou à filha, mas repito, sem ódio. Isso os psicólogos honestos do mundo inteiro reconhecem. Todos os psicólogos que não têm o que o camarão tem na cabeça, eu conversei com eles no mundo inteiro, e eles reconhecem que é necessário sim a disciplina. Até tem uma passagem na Bíblia que diz assim: a varinha da disciplina expulsa o demônio que faz a loucura no coração da criança. Quem quiser pode buscar na Bíblia e encontrar. Tenham todos a minha paz. Achou o versículo? Sim, da Maria. Vem aqui mostrar. A Larissa vai. Eu tô de cabelo.
Quem quer mostrar? A Jesus, pode A ver. Jesus. É chata. Alguém tem que mostrar isso aí. De preferência, ver o versículo, capítulo e Onde foi versículo. que você achou, Suzana? Tá aí o Marcos. A parte que a Maria chama o Senhor de louco. É. Ah, foi em Jesus? Isso. Marcos capítulo 3, versículo 31. Os parentes de Jesus. Aqui, né? É de cima. Primeiro de cima. Capítulo Oh, eu estou 3, muito bem versículo 20. assessorado. Ótimo. Mas que tá grifado. Daqui foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando seus parentes ouviram isto, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Os parentes de Jesus. Capítulo. Capítulo 3, versículo 21 agora. É isso. 31 agora. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando fora, mandaram-no chamar. Estava sentada à roda dele muita gente e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Ele respondendo lhes disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está óbvio que eu não deixei sequer entrar no recinto. Que queriam me deter pensando que estava louco. E agora viu que até os espíritos até não querem nem sequer que alguém visse em casa, podem confundir. Eu quero que cite de novo o versículo do início e do fim para eles, bem gravado. Marcos capítulo 3, versículo 20 e 31. Pronto. Porque os espíritos da terra não querem que mostre isso. Porque isso aí é uma chave para as pessoas compreenderem que há 2000 anos tem muita gente que diz, Santa Maria, mas ela também era mulher, passiva de equívoco, de erro, se enganara e pensava que eu estava louco. Inclusive é bom que quem quiser compreender melhor tudo isso, leia no erguito.org.br, na minha página, intitulada Maria Mulher, a circular, intitulada Maria Mulher, onde eu explico tudo, desde a fecundação da Maria, e também dessa passagem em que ela, equivocada, fragilizada, pensou que estava louca. Uma genitora deve sofrer muito, uma mãe, quando ela se equivoca com o filho, com o descendente. Às vezes faz um juízo equivocado. E teve uma que eu vi que foi para a sepultura, equivocada no juízo dela. E daí não tem mais volta, já foi para a sepultura. Então aí está. Pode continuar. Periquito ateu. Henry, a fé é ou não racional? A fé é ou não racional? Essa pergunta é interessante, porque esses dias ainda eu tive que corrigir um seguidor meu, que disse que a fé, que eu não ensino, que a fé é... Bom, eu não sei, ele fala uma coisa que eu não entendi, não aprovei, mas que a fé, prestai bem atenção, nascida meramente da crença, pode gerar fanatismo. A fé que nasce da convicção gera poder, gera fenômeno, gera bênçãos. A fé tem que nascer da convicção, porque a fé, e eu disse há 2000 anos, homens de pouca fé, porque não estavam com a convicção geradora da fé. E também eu disse, se tiveres fé, dizes, esta montanha para ir para lá, ela vai. O que queria dizer com isso? Você tem você transferir uma montanha de um lado para o outro, se você tendo fé, você vai conseguir, inspirado por Deus, um tratorista que vai vir remover a montanha para lá. É lógico, a fé vai te dar poder de convencer o tratorista, o recurso. Isso eu já vi com os meus olhos. Então a fé, vocês estão rindo, dá para rir sim, porque é equívoco de interpretação que dizem, que pensam que eu disse o que eu quis dizer com isto, que se tu tiver fé, Deus te dará os meios para realizar os teus intentos. Deus te dará os meios para tu conseguir atravessar de um lado para o outro, da vida da miséria, da fome para a fartura. Se tu tiveres fé, Deus te dá poder para passar da doença, da desgraça para a prosperidade. É isso que eu quis dizer. A tua fé te salvou, meu filho, disse. Quando tu tens fé, tu estás doente. Tu estás doente